Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPSH11, vale a pena? Venha saber. Let's go. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de shoppings, é um fundo novo, entre aspas, da Capitânia. Então os ativos já têm um certo histórico, provavelmente esse fundo ele era fechado e aí ele ficou aberto, passou a ser listado para os cotistas agora. Na data em que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado ali a R$10,30. Esse é um fundo que veio na base 100 e já migrou para a base 10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,69%. Mais à frente no relatório eu vou falar sobre esse dividendo alto desse fundo e quero trazer um alerta para vocês. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,09, isso aqui está totalmente errado, é inconsistência, tá? Como o fundo era de base 100 e hoje está R$10, é como se ele tivesse bem mais barato, mas não, ele está ali bem próximo do seu valor justo. Já já a gente vai ver que ele é próximo desses R$10 aqui. É um fundo que vem sendo negociado com altíssima liquidez, uma média de 5.800.000, quase 6 milhões por dia, então é um fundo muito líquido. E é um fundo que vem com a variação positiva de quase 10%, 9,27% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, é o que eu estou falando para vocês. Ele era um fundo de base 10, inclusive quando ele desdobrou para a base... Ele era um fundo de base 100, quando ele desdobrou para a base 10, deu essa inconsistência aqui no site. Então, por ser de base 10, ele vem sendo negociado acima do que ele vale desde que ele foi listado aqui, que ele começou, tá em bolsa. Ele já chegou a atingir até R$12, recuou um pouco e agora ele vem lateralizado nessa faixa de valor aí de pouco mais de R$10. Aqui embaixo a gente vê informações a respeito do fundo. Então o nome do fundo, ó, Shoppings AAA, o CNPJ, um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de shopping, é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e sobre vacância também vamos deixar para ver dentro do relatório. É um fundo com pouquíssimos cotistas, contudo, desde que ele foi listado, como ele já não tinha quase nenhum cotista, ele explodiu o número de cotistas. Apesar de ser só 1.200, eu acredito que esse fundo vai pegar tração e vai, ainda mais vindo para a base 10, tá? Vai disparar o número de cotistas. Como eu quero começar a cobrir esse fundo, esse é o primeiro vídeo que eu estou trazendo sobre ele. No próximo vídeo que eu falar sobre ele, provavelmente esse número aqui já vai estar, sei lá, em 10, 15, 20 mil cotistas. É o que eu acredito que vai chegar. É um fundo que conta com mais de 6 milhões de cotas emitidas. O valor dele, de novo, tá vendo aqui que ele tá como se ele estivesse valendo R$116? Então, se você traz isso aqui para a base 10, é como se ele valesse R$11,61. Recentemente teve uma reavaliação positiva dos seus imóveis, tá? Então, é um fundo com um valor patrimonial bem interessante. Ele vale no mercado, já vale, ó, 741 milhões e o último dividendo entregue é de 10 centavos. Atenção em relação a esse valor. Fui tentar entender por que o fundo está entregando tanto rendimento e o relatório não me deu essa clareza. Lá dentro do relatório, a gente entra nesses detalhes aí e eu divago melhor sobre isso. Vou falar mais sobre isso. Continuando aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo e, de novo, tá um yield muito acima do normal. Não é normal um fundo de tijolo estar pagando tanto. Então, o que eu suspeito que está acontecendo? O próprio fundo lá relata que ele fez compras parceladas, compras a prazo. Então, eu acho que ele comprou, não está pagando o financiamento e aí ele está recebendo 100% dos aluguéis. E aí ele está recebendo muito acima do normal. Em algum momento ele vai ter que começar a pagar essas dívidas. Eu acho que esse dividendo vai despencar. O que é o normal para um fundo de shopping? Algo na casa de 0,6, 0,5, 0,7, é algo assim, o extremo. Então esse 1% aqui, próximo de 1%, não é normal. Então, cuidado se você estiver se posicionando nesse fundo somente pelo dividendo. Nominalmente dizendo, ó, esse fundo chegou a entregar 11 centavos, 10 centavos, 11. 10 centavos para um fundo desse é muito. Era para estar na casa de 5 centavos, 6, 7. Então, fique bastante atento. E já vem reduzindo os dividendos. Ó. Chegou a ser 11, 10, 11, 10 e agora o último já foi 9 centavos e meio. No dia 17 de maio, eles vão pagar no dia 24 de maio. Como eu gravo o vídeo com 2 semanas de antecedência, quando o vídeo for ao ar, eles já pagaram esse dividendo aí, com certeza. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que ele já tem os imóveis bastante histórico, só que listado ele tem pouco histórico, então não tem ainda como trazer uma rentabilidade muito grande. Ele tem poucos meses de existência.
Então isso aqui é meio que desproporcional. Sequer eu vou citar aqui porque é injusto com o fundo. Ele tem 1 ano e meio de diferença de rentabilidade, então isso aqui prejudica bastante o fundo, mas com certeza, pelo pouco tempo que ele existe, ele vem com rentabilidade positiva e bem interessante. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, se gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda aí. Todos os nossos canais contam com um clube de membros. Tornando-se membro dos nossos canais, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, vocês nos apoiam imensamente. O valor é barato, irrisório, mas para o canal faz uma enorme diferença. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do grupo do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto, barato, acessível e vai te ajudar aí muito na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, a planilha te diz até em quais ativos investir. É um ótimo produto com muita funcionalidade, barato, acessível. Considere comprar a planilha aí porque vocês vão nos apoiar imensamente. Eu tenho me surpreendido porque recentemente, mesmo sem publicação, diversas pessoas vêm me procurando para eu ajudar, aconselhar, ajudar a estruturar uma carteira. Então, eu já presto esse serviço, mesmo sem divulgar muito. Se você tiver interesse, estiver precisando de ajuda para organizar os seus ativos, fazer uma estruturação de carteira, para fazer uma análise como que estão indo os seus ativos e tal, se você quiser esse tipo de serviço, me contacta aí pelo e-mail do canal, isso é amuinvest@gmail.com, eu te explico como que funciona o nosso trabalho. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com material bem agregador. Adquira esses e-books porque você comprando, além de ter um ótimo produto, vocês nos apoiam financeiramente. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão lá do Leandro PXS. Na verdade, ele perguntou: Amu, qual a sua opinião sobre o CPSH? Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. E aí, como é um fundo novo, eu nunca estudei, eu não sei sobre o fundo. Eu decidi estudar sobre ele, me decepcionou e muito o relatório da Capitânia para esse fundo, tá? A Capitânia, eu tenho alguns ativos deles, gosto da gestora, mas para mim, o relatório deixou muito a desejar e eu vou mostrar isso para vocês na hora que eu estiver fazendo a análise do relatório. Então, como eu nunca vi sobre o fundo, não teve como trazer uma opinião sobre ele. E eu falei para ele, olha, acompanha lá o canal, que em breve eu vou fazer um vídeo completo sobre ele e aí eu consigo trazer uma opinião um pouco melhor. Já digo que estou decepcionado com as informações que eu consegui colher. Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. Aviso, provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai ter um relatório mais recente. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, vá lá e veja um relatório mais atualizado do fundo. Então esse relatório aqui é de março. Ó. Esse relatório é de quando o fundo ainda estava na base 100. Então, ó, vamos supor, aqui é como se ele tivesse cotado a 10,80 e 11,61 é o quanto ele vale. Ó. Pode ver que esse fundo migrou para a base 10. Na época, ele estava sendo negociado abaixo do que ele valia, mas muito disso por causa da reavaliação de ativos que teve recentemente. Aqui a gente vê sobre o fundo, né? É um fundo que cobra de taxas. A gente vai calcular depois na prática essas taxas, tá? 0,98 de taxa, mais 10% de performance, bater IPCA mais 6. Ele fez várias captações recentes aí, ó, e o fundo que vem crescendo bastante. E como a gente está vendo aqui atualmente, na data de fechamento do relatório, o fundo contava ali com 1.273 cotistas. Vou pular essa parte de objetivos, sobre proventos e etc, tá? E aqui a gente vê um resumo, como é a primeira vez que a gente está vendo sobre o fundo, eu vou ler um pouquinho de cada uma dessas informações. Então aqui ele fala, ó, no mês de março, consolidamos o resultado do fundo, gerido pela JGP, que detém 100% da participação no Shopping Rio Design Leblon. Então, eles compraram participação nesse fundo aí, tá? Nesse imóvel. Esse ativo representa a parte crucial do nosso portfólio, proporcionando a participação indireta em um importante empreendimento situado no Leblon, lá no Rio de Janeiro. A participação indireta adquirida no Rio Design Leblon está alinhada com a estratégia do fundo de deter participações diretas ou indiretas. Então, aqui, eles compraram esse ativo aqui indiretamente, como se fosse um fundo imobiliário. E aí, em imóveis dominantes com métricas operacionais superiores às do mercado. Apesar de possuir uma área bruta locável relativamente pequena, de 5,6 mil metros quadrados, o shopping demonstra uma rentabilidade elevada com indicadores de vendas por metro quadrado e NOI por metro quadrado acima da média da carteira. Considerando a escassez de estabelecimentos comerciais e a alta demanda por locações comerciais,
tanto do ponto de vista de varejo como corporativo, a alocação do Capitânia nesse fundo aí visa uma melhor exploração do shopping com otimização da ABL. É avaliado um projeto de retrofit no imóvel, onde parte dos andares do estacionamento será convertido em lojas. Então isso aqui vai aumentar muito ainda o resultado do fundo. Continuando, aqui o fundo vai falar sobre essa distribuição alta dele. Ó. A distribuição de R$1 por cota, ou seja, hoje de 10 centavos por cota, a gente já viu, já até caiu para 9,5 centavos, foi realizada de acordo com as últimas distribuições do fundo. Em geral, o mês de março, que corresponde aos aluguéis de competência de fevereiro, é impactado por uma forte sazonalidade nas vendas dos shoppings, especialmente devido ao feriado de carnaval, que tende a reduzir o fluxo dos empreendimentos. Continuamos a prospectar pipeline robusto de ativos, alinhados com o que já foi estrategicamente alocado na carteira, e esperamos anunciar novos investimentos nos próximos meses decorrentes da nossa prospecção ativa. Então, o fundo pretende continuar crescendo. Agora vamos lá, ó. Parte dos ativos alvo do fundo está sendo adquirida de forma parcelada. No entanto, os resultados gerados desde o início do fundo já são referentes a 100% da participação adquirida. Então, gente, ele está recebendo 100% de algo que ele não pagou 100%. Por isso que esse resultado de R$1 está sendo gerado. Então, ele não teria capacidade de entregar R$1. Cuidado, futuramente o dividendo desse fundo vai cair. É impossível ele manter esse dividendo tão alto. É comum a Capitânia, quando ele traz seus ativos para o mercado, ele vir com um dividendo bem alto e depois o dividendo volta e se adequa à normalidade. Então cuidado para você não se posicionar no fundo achando que esse fundo tem capacidade de entregar R$1, ele não tem. Eu vou mostrar mais à frente aqui que esse fundo, o dividendo dele é o normal de um fundo de shopping. É algo na casa de 0,55, 0,60. Então futuramente, quando o dividendo cair, não diga que você foi pego de surpresa, porque... Mas vamos lá. Então aqui ele espera que nos anos 1, 2, 3 e 4 ele entregue esse dividendo alto. Mas beleza, qual que é esse ano 1, 2, 3 e 4? Eu não sou cotista desse fundo, não pretendo ser. Mas se você está gostando até aqui, se você pretende tê-lo, entre em contato com a gestora e pergunte, esse ano 1 é quando? Esse ano 1 é 2024? Ou esse ano 1 já foi lá para trás? Esse aqui, será que está acabando essas perspectivas? Ou isso aqui é de agora, 24, 25, 26 e 27. Se for, imagina que você vai ter um ótimo dividendo nos próximos 4 anos. Mas se isso aqui tiver sido um pouco para trás aí, porque esse fundo, como eu disse, ele já existe. Ele só foi aberto para o público em geral recentemente, tá? Então isso aqui para mim não ficou claro no relatório aí. Continuando. Aqui a gente vai ver sobre negociações, mercado secundário, e é o que eu falei para vocês, ó. No ano passado, esse fundo tinha 10 cotistas, ele estava fechado, ó. Quando ele abriu para o público, ó, 27... 216, 384, 1.200, então ele vem explodindo o número de cotistas e eu acho que isso aqui ainda vai explodir muito mais. Nos próximos meses, 10, 20 mil aqui é muito pouco para esse fundo atingir, ainda mais que ele trouxe o fundo para a base 10. Aqui a gente chega na DRE do fundo e infelizmente a DRE está um pouco confusa, mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O fundo, por essa DRE aqui, ele gerou aqui, ó, resultado de R$ 2,65, ele gerou um resultado de 90 centavos, de R$ 6,00, de R$ 2,00, de R$ 1,24, de R$ 1,14. Por essa DRE aqui ele está gerando isso. Mas, pela DRE caixa, olha o quanto o fundo gerou de resultado. 96 centavos, R$ 2,00, 55 centavos, 51 centavos. Isso aqui é que o futuramente é a capacidade geradora de entrega do fundo. E não esse valor altíssimo que está naquela DRE ali. Então, muito disso aqui, ó, o que a gente observa? O que está tendo de despesas aqui? Aqui, o fundo, ele está pagando aqui outras despesas, ó, 15 mil, 7 mil, 9 mil, 17 mil, 300 mil. Mas cadê o que ele tem que pagar pela parcela das compras que ele fez? Eu vou até mostrar isso para vocês daqui a pouco. Quando a gente vê um detalhamento dos ativos, você vai ver que ele vai ter que desembolsar esses recursos. E de onde vai sair esse dinheiro? Não sei se ele tem caixa para fazer esses pagamentos e tal, mas enfim. De novo, o fundo não tem essa capacidade que ele está entregando aí. Então, isso aqui não é bem a realidade que o fundo tem capacidade de gerar. Então, eu vou basear as taxas do fundo baseado nesse relatório DRE, que é o caixa mesmo, que é o que o fundo gera. Então, até aqui, o fundo gerou de resultado 10 milhões e 900 mil e ele teve de despesas 1 milhão e 700. Como a gente viu, nem tudo isso aqui vai para o bolso da gestão, mas eu vou calcular como se fosse tudo isso aqui indo para o bolso da gestão. Não é tudo isso. Então nós vamos calcular baseado na DRE caixa, que é a DRE real. Por quê? Note aqui em cima, o fundo gerou 26 milhões em 2024, mas ele não gerou tudo isso. Por quê?
parte desse resultado aqui, ó, 17 milhões adveio de reavaliação de imóveis. Isso aqui não é dinheiro que ele recebeu. Então ele não recebeu tudo isso aqui. Enfim, nós vamos calcular aqui as despesas do fundo, esses 1 milhão e 700, sendo que no acumulado aqui a gente vê que as despesas do fundo, eu vou fazer esse ajuste, ó. Tá em 1 milhão e 100 aqui, com mais 200 e pouco. Vou arredondar para 1 milhão e 400, mas não é isso tudo. Vai um pouquinho menos que isso. Então a gente vai calcular aqui, ó. 1 milhão e 400 vezes 100, dividido por 10 milhões, 984. Então as despesas do fundo estão em 12,74%. Não é tão barato assim. Inclusive já está na parte que eu acho caro. De 0 a 10 eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho careiro, mas me posicionaria. Então, por essa taxa, eu não me afastaria do fundo, mas não é uma taxa tão barata assim. Então aqui já fica esses detalhes, que a DRE é um pouco complicada. É como se ele estivesse fazendo distribuição contábil e não caixa. Isso aqui me chama atenção um pouco negativamente. Continuando aqui no relatório, aqui ele traz os ativos que ele possui, já me chama atenção positivamente. Porque é um fundo novo, pequeno, entre aspas, mas que já tem ali, ó, 9 imóveis, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imóveis. Só que ele tem pequenas participações, ó. Então, nesse imóvel aqui, ele tem 10%, nesse 9%, nesse 10%, ó, são participações pequenas que ele tem em cada um desses imóveis. Só que aqui a gente vê a ABL própria do fundo. O que representa essa participação? Então, ele tem 10% no Catarina Fashion, representa 9% da ABL. Mais abaixo aqui, a gente vê uma informação que eu acho interessante, ó. Do lado esquerdo é o quanto o fundo tem de participação no imóvel. E do lado direito é o quanto esse imóvel gera de resultado para o fundo. Então, olha aqui, ó. Catarina Fashion Outlet. O fundo tem 9% de participação e esse imóvel traz 14% de resultado para o fundo. Então, é um imóvel muito bom. Já o outro imóvel, Iguatemi, ele é 25% do portfólio do fundo e gera 22% para o fundo. Já o Cidade Jardim, o fundo tem 15% do seu portfólio nele, mas ele gera 25%. Então, na minha opinião, é um dos melhores ativos do fundo em resultado é o Cidade Jardim. Então aqui a gente vê um por um dos imóveis e o quanto ele gera de resultado. O NOI é o resultado operacional. É como se fosse o resultado que eles geram para o fundo. É um fundo que tem diversificação geográfica também, ó, no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então isso aqui me chama atenção também bem positivamente. E aqui a gente vê os ativos também. Quanto eles têm de vendas para o portfólio, quanto que eles têm de NOI, a ocupação do portfólio. Então aqui a gente observa o seguinte, ó, o fundo está trazendo histórico de 2020, ó, 21, 22, 23, 24, porque esses imóveis já existem nesse período. Então a ocupação vem em linha, ó, sempre em linha, em torno de 5% de vacância, é algo totalmente normal para shoppings, mas a gente vê o setor de shopping se recuperando muito. Ó. Olha as vendas do ano de 2020, 21, que ocorreu a situação pandêmica para cá, todos com resultado positivo frente aos anos anteriores, né? Então isso aqui é bem positivo. E o NOI também. Olha o resultado operacional do fundo, o lucro que o fundo vem conseguindo gerar, os seus imóveis. Então também é bem superior em relação aos anos anteriores. Eu vejo isso aqui de forma muito, muito positiva. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente aqui nesse vídeo, você deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, o que é que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você teria ele no seu portfólio? Você gostou das informações trazidas até aqui? Nós ainda vamos voltar ao relatório e ver um pouco mais sobre os imóveis do fundo. Eu particularmente me decepcionei com o relatório gerencial e se eu fosse investir nesse fundo, eu entraria em contato com a gestora e questionaria essas informações que eu trouxe até aqui. Para mim não está claro sobre essa alavancagem do fundo, o fundo não deixa, o relatório não traz isso aqui para mim é algo gravíssimo. E para mim o fundo tinha que ser um pouco mais transparente, deixando claro que em algum momento vai reduzir os dividendos do fundo. Não é sustentável um fundo desse entregar um dividendo desse. Não tem como, mas veremos isso no futuro. Eu gostaria de reforçar aqui, eu já falei isso no início do vídeo, eu tô surpreso com o número de pessoas que vêm me procurando para eu prestar o serviço de consultoria, mentoria, ajuda, a estruturação de carteira, sabe? Então, esse é um serviço que eu quase não divulgo, mas se você tiver interesse nisso, estiver precisando, manda um e-mail aí pro e-mail do canal, muinvest@gmail.com, que eu te explico e te oriento como que funciona esse serviço aí. Pode ser que eu consiga te ajudar ou te agregar de alguma maneira aí.
Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. O nosso objetivo primordial é chegar a 50 inscritos, já contamos com 41. Vá lá no canal Mu Notícias e se inscreva e nos ajude a crescer o canal. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Essa parte final do relatório eu vou passar de forma muito rápida. Mas aqui ele fala sobre cada um dos imóveis. Então tá aqui, ó. Catarina Fashion Outlet. Esse imóvel aí eles compraram por 97 milhões. Só que falta pagar. Falta pagar no segundo semestre de 2024, 14 milhões. E no primeiro semestre de 2025, 15 milhões. Como que isso aqui vai ser pago? O fundo tem caixa para isso? Ele não deixou isso muito claro pra gente, né? Como é que tá o caixa ou não e tal. E fala as principais lojas que eles possuem, tá? Então nem todo imóvel tá dessa forma. Iguatemi Fortaleza. Tem que pagar aqui, ó. Tem alavancagem no fundo, tem que pagar. Segundo semestre 24, primeiro semestre 2025, tem valores a pagar ainda. O Shopping Cidade Jardim, esse não tem dívidas. Praia de Belas, esse aqui tem que pagar lá em 2024. Então eu vou passar rapidamente sobre cada um dos imóveis, tá? Aqui a gente vê fotos e tal, ó. Shopping Metrô Tatuapé e tal. Tem que pagar também recursos nesse imóvel. Aqui a gente vê o Shopping Boulevard Tatuapé. Também tem que pagar recursos nesse imóvel. Então, assim, se você for cotista desse fundo, entre em contato com a gestora e questione sobre esses pagamentos, como que serão, se o fundo tem caixa próprio, se ele pretende pagar isso aí com novas captações. Isso aqui deveria estar mais claro aqui no relatório. Parque Dom Pedro, ele investiu por meio do fundo imobiliário. Esse aqui está totalmente assim, como ele investiu por meio do FII, não tem que pagar, né? Esse Rio Design Leblon, ele comprou via o fundo imobiliário JGP. E aqui ele traz algumas outras informações gerais, nada mais a respeito do fundo, né? Então, de novo, me decepcionou o relatório gerencial deles. Para mim tem muitas informações em aberto aí. Eu acho que o fundo deveria melhorar o seu relatório gerencial. Para mim tá deixando muito a desejar. Assim, fiquei decepcionado. Não seria um impeditivo para investir no fundo. Mas, para mim, as informações cruciais não me foram respondidas baseado no relatório gerencial. Pode ser que no relatório mais recente agora, o fundo melhore um pouco esse tipo de comunicação. Mas para mim, foi decepcionante o relatório gerencial. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de reforçar, vá lá no canal Mu Notícias e se inscreva e nos ajude aí a atingir os nossos objetivos do nosso público. Desde já, eu agradeço imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even